Do livro Amai-vos uns aos outros, a mensagem número 2, todos os homens. Não esperes encontrar em quem quer que seja a perfeição que somente no Cristo hás de encontrar. Todos os homens, encarnados e desencarnados, se movimentam dentro de suas concepções relativas a respeito da vida, que, com certeza, muitas e muitas vezes haverão de se modificar. No passado, de seres humanos, fora do corpo carnal, os espíritos, igualmente, ainda se encontram muito distantes da luz, da perfeição, da perfeita compreensão das coisas. Não sonegues, pois, a ninguém sobre este ou aquele assunto o direito de alterar pontos de vista e de vivenciar experiências que os induza à constatação dos próprios erros. De tua parte, não admitires que, a fim de se levantar cada vez mais fortalecido, alguém possa tropeçar e cair. Significa até falta de misericórdia. Muita paz para todos. Sim, queridos irmãos, vamos unir os nossos pensamentos para falar com Deus. Pai amado, amado Mestre Jesus, amigos espirituais que nos assiste, que nos ajuda no entendimento desses estudos. Agradecemos primeiro pela oportunidade de estarmos reunidos através desse canal para estudarmos mais um pouquinho, estudarmos e aprendermos um pouquinho mais. E pedimos, Senhor, que abençoe a nossa irmã Nancy, que seu anjo espiritual, seu guarda, seu mensageiro espiritual possa estar com ela, inspirando-a. Já que a nossa amiga é tão perfeita em suas palavras, eu tenho certeza que ela está sempre inspirada pelo seu mentor. Agradecemos a Deus e a ela pela oportunidade de estar aqui para nos passar os seus conhecimentos, seus estudos, que tanto engrandece a nossa alma, conforta nossos corações. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. E que abençoe a todos os lares que estamos, todos os nossos irmãos que estamos reunidos nesse estudo. Que todos possam ser tocados em seu coração. Jesus, muito obrigada, muita paz a todos, que assim seja, graças a Deus. Bom, boa noite a todos que não tinham visto ainda. Nós hoje vamos estudar o capítulo 10, e a facilitadora, né, do estudo dessa noite é a nossa irmã Nancy Hertal, que é já conhecida de muitos nós, e certamente vamos poder, como falou a Helenilza, aproveitar muito das palavras e dessa grande sabedoria, né, de Nancy, que tem essa facilidade para falar com todos nós. Então, Nancy, mais uma vez, é bom te ver. Então, a palavra é sua agora. Tá? Então, boa noite a todos de novo. Recebam o meu abraço fraterno, o meu abraço saudoso. Que bom rever vocês todos, né? E foi um prazer muito grande ser convidada para fazer o estudo desse livro. Todos sabem que as obras de André Luiz nos trazem um conforto muito grande nos seus ensinamentos, né? Principalmente essa coleção, A Vida no Mundo Espiritual. E, em especial, esse livro, Obreiros da Vida Eterna, ele nos traz muitos aprendizados. Então, é um livro composto de 20 capítulos e nós hoje estamos exatamente no meio do livro, né? No 10º capítulo. E quantas coisas nós já aprendemos. Eu confesso para vocês que já li algumas vezes esse livro, porque no Coen nós usávamos esse livro lá em São Paulo, né? E cada vez que eu leio, eu sempre consigo encontrar alguma peculiaridade, alguma coisa diferente que engrandece ainda mais as palavras de André Luiz com relação ao conhecimento que nós precisamos adquirir. Então,
eu gostaria de propor para vocês, para um entendimento maior desse nosso capítulo, que nós fizéssemos um pequeno apanhado de tudo aquilo que já foi dito até aqui, né? Até o capítulo 10. Então, segundo o André Luiz, ele seguia com o assistente Jerônimo e mais 2 companheiros para uma missão. Mas que missão era essa, né? Eles tinham que auxiliar 5 irmãos fiéis ao bem que estavam prestes a desencarnar. Mas antes deles chegarem na crosta terrestre, essa expedição deveria passar pela casa transitória de Fabiano de Cristo. E, como já foi dito aqui, essa instituição ela tem como objetivo receber as almas em sofrimento daqueles recém-desencarnados para socorrê-los por meio da assistência evangélica. Então, ela foi fundada por Fabiano de Cristo, que era um servo devotado à caridade, nas proximidades do Rio de Janeiro. Ele era um antigo religioso nessa época, né? Nós sabemos que as casas transitórias, elas nada mais são do que abrigos fraternos, porque a grande maioria dos companheiros carnais, logo após a morte, permanecem estonteados, sem condições de seguir em frente. E se eles forem deixados à própria sorte, eles podem ser alvos de entidades perversas e, por conta disso, podem ser desviados desse bom caminho, né? Mas a casa não era somente um abrigo aos desencarnados. Ela funcionava também como um ponto de parada para as expedições de espíritos leais ao bem, que se dirigiam à crosta terrestre ou a outras esferas mais escuras, buscando sempre ajudar criaturas angustiadas e ignorantes que permaneciam nos abismos tenebrosos do umbral. E, além disso, a casa de Fabiano servia como um ponto de ligação entre as outras cidades espirituais situadas nas zonas superiores. Então, vejam a importância desse lugar. Então, André Luiz começa nos contando que, depois de um certo tempo, que eles estavam viajando por locais cobertos por uma densa névoa, e era escuro, era triste o ambiente. E depois de muito percorrerem, eles avistaram uma construção muito simples, mas que parecia ser muito acolhedora. Ele notou que essa construção estava cercada de defesas magnéticas justamente para coibir a entrada das entidades perversas. E, ao adentrar nessa instituição, eles foram recebidos pela administradora, que era a irmã Zenóbia. E ela fica muito feliz ao recebê-los, dizendo que estava aguardando a presença deles com uma certa ansiedade, uma vez que ela iria receber, em breve, alguns tutelados convalescentes, mas que também tinham um outro propósito, que era prestar auxílio a uma coletividade de espíritos sofredores situadas num abismo próximo dali. E ela queria fazer tudo isso antes que a casa fosse deslocada por um outro local, devido à passagem dos desintegradores magnéticos. Nome comprido, né? Desintegradores magnéticos. Então, o Jerônimo, que comandava a expedição, juntamente com André Luiz e outros 2 membros, eles acolheram com alegria esse convite. Para eles era muito importante, principalmente para André, né? Tudo servia de aprendizado para ele. E eles prontamente seguiram com os demais membros da expedição de Zenóbia para esse lugar que ela tinha dito a eles.
E André ficou perplexo diante da paisagem inóspita que ele viu, diante da grande quantidade de almas atoladas em substâncias repelentes. Palavras dele, né? Elas estavam até o pescoço atoladas naquela substância repelente, pedindo socorro, pedindo ajuda. E nesse local ele teve a oportunidade de conversar com os filhos da ignorância, os filhos do infortúnio, que eram os habitantes temporários desse abismo. Foram momentos de muita emoção, mas também de muito aprendizado. Então, quando terminou essa incursão, eles voltaram para a casa transitória e Zenóbia convida a todos para se reunirem em torno de uma prece de agradecimento pelo trabalho que eles tiveram, que fora tão abençoado, apesar do pequeno progresso que eles alcançaram. Por quê? Muitos daqueles que eles tiveram acesso, que chegaram próximos, eles ainda não estavam em condições de receber ajuda. Ainda assim, eles conseguiram trazer alguns irmãos infelizes de uma maneira compulsória, né? E ela sabia, a orientadora sabia, que muitos tinham sido tocados, né, pela presença deles ali, pelas palavras, pelos ensinamentos, e quem sabe poderiam buscar auxílio, movidos pelo arrependimento, movidos pelo desejo sincero de renovação. Então, na manhã seguinte, e é aí que começa o nosso capítulo. Então, ele diz aqui no primeiro parágrafo: na manhã imediata, a administração da casa transitória achava-se de posse do roteiro a seguir. Eram 6 horas da manhã e a região estava tomada por uma sombra muito densa. Então, vejam que, diante da gravidade da situação, Zenóbia já havia pedido ajuda às outras organizações socorristas. Muitos colaboradores de outras esferas se movimentavam, tentando dinamizar o trabalho a ser feito. Então, o que isso significa? Que não era uma coisa inédita que ia acontecer. Muito pelo contrário, era algo recorrente. E a espiritualidade maior, temendo pela integridade da casa, havia comunicado à administradora que a casa de Fabiano deveria imprimir um movimento de retirada dali. Então, nesse momento, André observa uma grande movimentação de trabalhadores que se preparavam com afinco para que, no momento determinado por Zenóbia, a instituição pudesse alçar voo, né? Mas por que a casa de Fabiano deveria deixar aquele lugar? Porque iria passar por ali fogo purificador, que nada mais é que um fluxo energético que atravessa as regiões dos umbrais pesados, né? E ela atravessa para quê? Qual é a função? Dissipar as energias negativas que vão sendo acumuladas pelas mentes sofredoras e também persistentes no mal. Então, o que nós podemos tirar disso, né? Que o mal, ele por si só se destrói, né? E, segundo a descrição no livro, esse fluxo se assemelha a raios, fazendo parecer que queima as energias deletérias por onde ele passa. Daí a analogia ao fogo, né? Quando essas energias são destruídas, o ambiente volta a tornar-se respirável. Então, essa medida definida pela espiritualidade superior era necessária para que a vida no local continuasse possível.
né? Porque estava tão saturado que não tinha mais condição. Era preciso uma medida enérgica, e o fogo era, o purificador era essa medida drástica que tinha que ser tomada. Eu me lembro que, na infância, eu sentia um certo medo dos relâmpagos e trovões durante as tempestades de verão. Mas depois que a chuva passava, o céu se tornava límpido e o ar parecia mais puro, né? Mais gostoso de respirar. E a minha mãe, mesmo não tendo conhecimento da doutrina espírita naquela época, ela me dizia que os raios serviam para limpar as impurezas da terra. Ela devia ter ouvido isso de outras pessoas, né? Mas era exatamente isso. Então, esse fogo purificador, ele era semelhante ao raio, né? Então, André continua nesse segundo parágrafo e diz assim: percebendo a curiosidade de André, o padre Hipólito, que também o acompanhava, informou que aquele edifício era formado por uma substância leve e que permitia o seu deslocamento aéreo, passando, então, a explicar para André quais seriam os mecanismos utilizados para que esse fato ocorresse, né? E ele diz assim: permanecemos, porém, noutros domínios vibratórios e não podemos ter grandes surpresas. As leis da matéria densa, nossas velhas conhecidas da crosta planetária, não são as que presidem os fenômenos da matéria quintessenciada, que nos serve de base às manifestações também transitórias. O que significa isso? Vamos lá. Quando nós falamos em ser humano, nós falamos num composto de força e matéria. Quando estamos encarnados, nós possuímos esses dois tipos de força e matéria. A matéria fluídica ou quintessenciada, que tem como origem o plano astral, própria do mundo do estágio de cada um de nós. Mundo este que é muito coerente com o estado evolutivo de cada um. E onde nós permanecemos entre uma encarnação e outra. E além dessa matéria fluídica, nós também possuímos a matéria comum da Terra, que é formado pelos mesmos elementos químicos aqui existentes e que foram detectados pela física, pela química, como o carbono, como o cálcio, como o hidrogênio, né? Então, quem já fez o Cohen, lembra-se do perispírito, né? O que nós falamos sobre o perispírito no Cohen? Que é um corpo espiritual formado por essa matéria quintessenciada que ele retira do mundo de onde se origina. Então, resumindo, a matéria quintessenciada é um fluido etéreo que enche os espaços e que poderia, por analogia, significar um extrato levado ao último apuramento. Por isso que é quintessenciada, né? A quinta essência da matéria. Mas vamos continuar aqui. E o Hipólito, dizendo a ele que ali a matéria era diferenciada, ele diz assim: era difícil para o homem comum entender esse enigma evolutivo. Por quê? Porque o ser humano ainda se encontrava limitado aos seus 5 sentidos. Tanto assim que ele só conhecia, eu achei interessante essa parte, ele diz assim, ele só conhece uma 8ª parte do mundo onde ele passa uma existência inteira, né?
Então, veja bem, e principalmente naquela época, né, 1946, muito distante dos nossos dias de hoje. Então, o homem não conseguia assimilar nada que não estivesse preso aos seus 5 sentidos, né? Então, era muito difícil dizer para ele que existia uma matéria fluídica e que podia movimentar coisas materiais, vamos dizer assim. E ele acrescenta: a matéria e as leis em nosso plano permanecem bastante diferenciadas, embora emanem da mesma origem divina. Nós sabemos que tudo vem de Deus, né? Tudo é por ordem divina, tudo é por ordem de Deus. Mas ele continua, André Luiz continua relatando os acontecimentos daquele dia, e ele diz assim, que mesmo naquele momento, apesar de preponderar essa substância etérea, a densidade da região influía naqueles serviços de otimização, o que sobrecarregava os colaboradores que precisavam, que despendiam, né, muitas energias em grandes proporções para realizar as suas atividades, né? Por quê? Porque o ar estava muito pesado, estava muito carregado, estava muito cheio de energias negativas. Então, para que a casa pudesse mover-se com êxito, ela não precisava só das forças elétricas, mas das emissões emissões magnéticos mentais. Isto é, pensamentos positivos. Todos tinham que estar unidos em pensamentos positivos, fazendo com que aquela atmosfera pesada pudesse ser substituída e eles conseguissem atingir os seus objetivos. Então, a mesma coisa acontece com a gente. Quando nós pensamos de modo positivo, nós emitimos formas de pensamento. E essas formas de pensamento são capazes de modificar o ambiente ao nosso redor. Muitas vezes nós estamos tão preocupados, tão cheios de problemas, e nos deixamos envolver por aquilo. E esses pensamentos negativos acabam consumindo as nossas energias e até o nosso raciocínio. Nós não conseguimos raciocinar, né? Então, a partir do momento em que se alimenta esse modo positivo, esse estado de positividade, nós conseguimos melhorar. Não, eu vou trabalhar, mas vai dar certo, né? Eu vou demorar, mas eu vou chegar. Quer dizer, a gente se empenha naquilo e a gente se compromete conosco mesmo e acaba conseguindo chegar a um denominador comum. Então, André dizia que o ar ali era quase irrespirável, ou seja, tomado dessas energias negativas oriundas das vibrações emitidas pelos habitantes daquele abismo, né? Então, o André, ele acompanha o Hipólito e os outros trabalhadores por ordem da Zenóbia, e eles se encaminham para o átrio, né, para a entrada da casa, e vão muito próximo das faixas de defesa. O que eram essas faixas de defesa? Elas eram formadas, elas não tinham colunas, não tinham muros, não tinham torres, não. Eram faixas mesmo, mas elas eram formadas por uma substância escura e emitiam uma força elétrica de expulsão. Então, essa atuação circundava um raio de 5 metros de largura em volta da casa toda, circulava toda a casa. Então, qual era a função? Servir de escudo, né? Para afastar quem se aproximasse. Então, como se fosse um eletrochoque, né?
E André também relata que, naquele momento, a atenção tinha que ser redobrada. E, por isso, eles não mediam esforços. Por quê? Qual era o objetivo? Sair dali, né? Mas antes disso tudo, eles tinham que velar pelo funcionamento regular de certos aparelhos geradores de energia eletromagnética destinados à emissão constante de forças defensivas. Quer dizer, eles precisavam estar sempre alertas para que ninguém, né, conseguisse atravessar aquela faixa. E vigiarmos o setor que nos fora confiado, de modo a sanar qualquer anormalidade. Quer dizer, um olho no gato e outro no peixe, né? Eles precisavam estar muito, muito atentos. E impedindo que os espíritos perversos conseguissem penetrar o recinto, né? E Zenóbia havia determinado que eles todos acudissem os sofredores que ali chegassem, que conseguissem chegar, e que se apresentassem renovados, ou seja, com sinais legítimos de transformação. E André, na hora, fica meio... Mas como assim? Como é que nós vamos saber quem está renovado ou não? E aí o Hipólito diz para ele assim: os sofredores, já modificados para o bem, apresentarão círculos luminosos característicos em torno de si. Logo que estejam onde estiverem, concentre suas forças mentais no esforço pela própria retificação. Os outros, os impenitentes, mentirosos, sistemáticos, ainda que pronunciem comovedoras palavras, permanecerão confinados nas nuvens de treva que lhes cercam a mente endurecida no crime. Quer dizer, não bastavam as súplicas, porque eles chegavam ali gemendo, chorando, pedindo pelo amor de Deus, né, para serem aceitos. Então, não bastavam as palavras brilhantes, era necessária a purificação da consciência, o reconhecimento dos erros cometidos e o desejo sincero de buscar ajuda no sentido da melhora interior. Então, essa lição que André se refere serve como uma luva para todos aqueles que buscam encontrar a misericórdia divina por meio das palavras bem articuladas, das promessas, muitas vezes absurdas, que nada mais são, nada mais representam do que uma barganha, né? E Jesus, se nós lembrarmos do Evangelho, mencionou um exemplo bastante claro ao contar a história do fariseu e do publicano que vão ao templo para orar. O fariseu rogava em voz alta, né? Fazia em voz alta a sua oração, para que todos pudessem ouvir, enquanto que o publicano ele se coloca de forma humilde e pede perdão a Deus pelos atos cometidos. Continuemos. André continua na narrativa dizendo: entregávamos-nos tranquilos ao trabalho quando o indescritível choque atmosférico abalou o escuro céu. Não era bem o relâmpago conhecido na crosta, por ocasião das tempestades, porquanto as descargas elétricas da natureza sobre o chão denso são menos precisas no que se refere à orientação técnica de ordem invisível. Observava-se ali o contrário, a tormenta de fogo ia começar, metódica e mecanicamente. Então, aquele choque atmosférico era um aviso que iria iniciar-se a passagem dos desintegradores. E ele continua.
Então, devido à densidade do ambiente, esses desintegradores etéricos evitavam o aparecimento de tempestades magnéticas que surgiam sempre quando os resíduos inferiores da matéria mental se amontoavam ali naquele plano, né? Ou seja, era o fogo purificador que vinha queimar tudo aquilo. Então, pela descrição de André Luiz, o cenário era aterrador. E ele diz assim, confesso que senti até um pouco de dificuldade em desempenhar as funções assumidas. Veja, até ele estava sentindo medo naquele momento, né? Porque era uma massa tamanha de espíritos que estavam ali pedindo ajuda, porque eles sabiam que o fogo ia passar por eles, né? Era necessário que o fogo viesse. E eles não eram tantos assim dentro da casa. Mas, de um momento para o outro, o cenário mudou de cor. E todos os que estavam ali dentro da casa passaram a se movimentar no sentido de organizar as acomodações para os necessitados, que chegavam em bandos pedindo auxílio, né? E também para otimizar a saída da casa daquele lugar. Então, segundo André, muitos pediam socorro. E era assim dolorosa a contemplação daquela turba amedrontada, angustiada, né? Mas tinham também aqueles que intimidavam, sabe? Eles vinham com palavras e tentavam a todo custo romper essas barreiras magnéticas, né? Eles diziam assim, atravessaremos a barreira de qualquer modo, o abrigo nos pertence, vamos à força. Difícil, né? Então, mas a grande maioria desses que vinham pedindo ajuda tinham ao redor de si círculos escuros das trevas. E esses trabalhadores que estavam junto com André, os colaboradores de Zenóbia, eles tentavam, com toda a paciência do mundo, conter essa multidão furiosa. Quer dizer, eles não tinham ainda condições de receber auxílio, né? Porque estavam revoltados e porque muitos deles que pediam só da boca para fora, porque as intenções eram outras, era se livrar do fogo purificador, mas continuar agindo da mesma forma que eles vinham agindo ali no umbral. E ele continua dizendo que ao longe ouvia-se e podiam ser avistados entidades aureoladas de luz, com comovedores sinais de sofrimento. André comenta que esses companheiros, eles vinham cantando hinos de reverência ao Senhor, e procuravam manter o pensamento alheio àquelas ofensas dos mais rebeldes, dos mais agressivos. Eles formavam um agrupamento e seguiam de mãos dadas, unidos, permutando energias, né? E essas energias garantiam a força até para levitar. Olha que interessante, porque nós não estamos no nosso lar, nós não estamos num mundo mais adiantado, né? Nós estamos ali no umbral mesmo, numa casa transitória que atendia os umbralinos. Mas eles tinham tamanha fé, tamanha união de pensamentos e de sentimentos que eles conseguiam levitar passando por cima daquele grupamento desvairado. E a gente sabe que a união de pensamentos e sentimentos, ela une os corações e faz com que as nossas ações se concretizem, na grande maioria das vezes. Daí a importância de estarmos sempre juntos, lutando pelos nossos ideais, né?
Tem uma mensagem que diz assim: juntos somos fortes. Realmente, quando nos unimos pelos mesmos sentimentos e pelo mesmo desejo de fazer o bem, as coisas acontecem. E nós vemos fatos acontecerem que as pessoas chegam a chamar de milagre, mas não é. É a força do pensamento, é a força do sentimento, não é? Para que aquilo consiga se realizar. E aí ele continua na página 165. Mas, para se acolherem ao asilo de Fabiano, esses que vinham de mãos dadas, necessitavam pousar rente a nós, quer dizer, eles precisavam passar por essa faixa, né? Que lhes abriríamos passagem prazerosamente. Entretanto, para alcançarem o átrio da instituição, eram compelidos à quebra da corrente de energias magnéticas recíprocas, mantendo-se de mãos separadas, e os recém-chegados, em sua maioria, desvencilhando-se involuntariamente uns dos outros, tombavam enfraquecidos, após prolongado esforço, logo aos primeiros passos na região interna da casa transitória. É aquele que nós acabamos de falar, né? Sozinhos, é tão difícil para a gente vencer os obstáculos. Mas quando nós encontramos uma mão amiga, quando nós encontramos o desejo sincero nas outras pessoas, nós conseguimos vencer, transportar montanhas. É o caso da Casa Espírita, quando os trabalhadores se unem no bem, né, para promover o bem, e trabalham em uníssono, cada um aceitando a sua tarefa, sem se preocupar se está liderando um grupo ou não, se está participando de uma reunião mediúnica ou se está sendo utilizado como auxiliar da limpeza. Nós estamos ali juntos para trabalhar. E essa nossa casa, a Associação Espírita Fraternal, tem essa prerrogativa, dos seus trabalhadores serem compromissados, né? De estarem sempre dispostos a atuar em vários setores da casa, atender em vários setores da casa, se comprometendo com o trabalho, procurando sempre estar atualizados, e essa também é uma vantagem muito grande dessa casa, o oferecimento de vários cursos para que as pessoas possam se atualizar, para se preparar para esse trabalho tão importante, que é o atendimento fraterno, que é a adoção dos cursos de evangelização infantil, da mocidade e tantos outros que são ofertados, né? Mas, para isso, é preciso que todos estejam ali, coesos, compromissados e sabendo qual é o seu papel, né? Então, André Luiz continua explicando que esse grupo, ele que chegou e que eles tiveram que se soltar das mãos uns dos outros e que muitos caíram, eles foram logo atendidos pelos companheiros diligentes que atuavam na casa de Fabiano e foram acomodados em macas e receberam os socorros imediatos. E ele conta também que esse episódio demorou exatamente 4 horas, 4 longas horas, difíceis. E numa das suas citações, ele fala sobre o maremoto de Messina. Aí nós vamos procurar o que era, né? Esse maremoto aconteceu em 1908, na Itália, e foi de uma violência impressionante. E varreu toda a área costeira do estado do Estreito de Messina com ondas de 6 a 12 metros de altura. Então, foi uma coisa assim devastadora.
E é o que e André Luiz compara, né, esse momento que ele estava vivendo ali, essa experiência, ele compara com esse maremoto de Messina. Era uma coisa muito impressionante. E ele só se sentiu mais aliviado quando ele ouviu soar o toque de recolher, né? Porque não havia mais ninguém para ser recolhido àquela casa, e eles fecharam hermeticamente as portas para que ninguém mais entrasse. E nesse momento, a Zenóbia pede a todos que se concentrem em oração, para a casa poder decolar, né? E para isso ela dependia também dessas emissões magnéticos mentais, né? Porque elas atuariam como reforço nesse início de impulso, né? Para que a casa pudesse subir, como eles dizem aqui, que ela subiu durante muito tempo e só muito mais tarde é que ela tomou a direção horizontal. Então, enquanto todos se preparavam em oração, né, pedindo a proteção da espiritualidade maior, a Zenóbia ela toma da Bíblia e lê o Salmo 104. Lindo esse salmo, né, gente? Eu acho que não vai dar tempo de ler, não. Mas quem não leu, leia, por favor. É muito, muito lindo mesmo. E ela estava assim, muito emocionada, porque com todos os percalços, com todas as dificuldades, eles conseguiram salvar uma quantidade bastante grande de pessoas que estavam ali dispostas realmente a se modificarem, né? E eles estavam partindo para uma outra região. E é assim que o André descreve a movimentação da casa, né? A princípio de forma mais lenta, mas depois tomando uma velocidade muito maior à medida que o tempo ia passando, primeiro no sentido vertical e depois pairando no sentido horizontal até chegar ao novo local de pouso. E esse local de pouso, embora ele também se mantivesse com uma atmosfera ainda densa, era menos pesada e menos escura do que aonde eles estavam anteriormente. Então, aí começaria o trabalho de readaptação dos necessitados. Eles iam começar um outro trabalho, né? E na última página, eu achei muito interessante, André adverte sobre a necessidade de todos nós, enquanto encarnados, de valorizarmos a vida na Terra, buscando ressignificar essa oportunidade que nos foi dada. Nós temos que nos conscientizar de que nós estamos aqui a trabalho, mas não é qualquer trabalho, é o trabalho de burilamento interior. E muitas vezes nós desprezamos a oportunidade do aprendizado e somos iludidos, e aí nos entregamos ao ócio que muitas vezes atrofia os nossos pensamentos, que destrói, né, que aniquila. E nós chegamos do outro lado da vida como mendigos. E lá nós vamos encontrar choro e ranger de dentes. Eu gostaria de pedir licença para vocês para ler esse último finalzinho, onde o assistente Jerônimo e o padre Hipólito trocavam ideias entre si. E André entrou na conversa e disse: se os homens encarnados entendessem a beleza suprema da vida, se aprendessem antecipadamente algo dos horizontes sublimes que se nos apresentam depois da morte do corpo, certamente valorizariam com mais interesse o tempo, a existência, o aprendizado. Uma coisa que nós não valorizamos na nossa existência é o tempo, né? Nós sempre corremos contra o tempo. E ele é tão precioso, tão importante, nos ensina tanta coisa. A natureza nos ensina que o tempo tem o seu tempo. Nós não colhemos uma fruta, ela não tem sabor enquanto não está madura, né?
Uma árvore demora 4, 5, 10, 20 anos para começar a produzir. E outras tantas coisas, né? Nós não valorizamos a nossa existência, nós não valorizamos, muitas vezes, as oportunidades que nós temos de aprendizado. Quantos aprendizados nós temos? Se nós pudéssemos registrar todos os dias, a partir do momento em que nós acordamos, e colocarmos no papel o que nós temos para fazer e o que nós realmente fizemos no final do dia, né, do nosso tempo, daquilo que nós... e valorizarmos aquilo, às vezes são coisas simples, mas que nos trazem tanto aprendizado. E Jerônimo sorriu e ponderou: sim, André, todavia importa observar que o plano transitoriamente pisado pelos homens permanece também repleto de mistérios e encantamentos. Encantamentos que nós não vemos, que nós fechamos os olhos, porque nós estamos preocupados com coisas materiais, com coisa corriqueira do dia a dia, com questões familiares que só o tempo pode resolver. Né? E meditando sobre as horas inovidáveis que passamos desde a nossa descida ao abismo, ouvi ambos os companheiros trocarem impressões acerca dos problemas transcendentes da vida, como sejam o aprimoramento do espírito e da forma, né? Da forma humana. Nós somos muito melhores do que quando éramos os homens das cavernas, né? O planejamento dos destinos de orbes e seres, o governo místico da Terra em suas diferentes esferas de atividade e evolução. Nós estamos sempre evoluindo, né? O nosso planeta está sempre evoluindo, o nosso sistema está sempre evoluindo, nada é estático. Os vários tipos de criaturas da humanidade, as leis do progresso. Nós estamos fadados ao progresso. Queiramos ou não, nós estamos subordinados ao progresso. As leis do progresso e da reencarnação. A extensão das forças condensadas no átomo etérico. A energia dos elementos químicos no campo físico das manifestações planetárias. E o poder criador dos grandes mentores da sabedoria. Então, nós estamos subordinados a tudo isso. A sabedoria divina, que sabe o que é importante para nós nesse momento, o que é importante para nós no dia de hoje, na noite de hoje. Então, com todos esses ensinamentos, nós temos que refletir muito. Veja, nós estamos no capítulo número 10, ainda tem 10 capítulos fascinantes pela frente, né? Não percam as cenas dos próximos capítulos, porque é muito importante. Mas hoje, o que é que nós aprendemos? A valorizar enquanto estamos aqui, a nos preparar para quando anunciarem o número do nosso CPF, né? E quando é anunciado o CPF, não tem jeito, a gente foi chamado e tem que seguir o caminho mesmo. Então, é isso tudo que a gente tem que pensar. Então, meus queridos, foi isso que eu encontrei nesse capítulo, e quando o André diz que, enquanto Zenóbia determinava as outras ordens, o Jerônimo chamou os 3 membros da equipe e disse para eles: olha, está na hora de nós irmos embora, porque nós temos que auxiliar os 5 irmãos fiéis ao bem que estão prestes a retornar na pátria espiritual. Cada um a seu modo, mas nós temos que estar lá presentes porque eles dependem de nós também, do nosso auxílio, da nossa ajuda. Então, Jane, era isso que eu entendi. Se alguém quiser fazer alguma colocação, por favor. Não, esse capítulo é muito interessante, né, Não Maria? é? Porque a gente vem assim, há 9 capítulos ouvindo falar do fogo purificador, né? Esperando a cena desse capítulo aí. E reforçando, assim, você colocou de uma maneira que nos fez entender de maneira super clara
toda essa questão bioquímica energética, né? E olha que não é essa minha área, não, hein? Mas é verdade, esse fluxo energético, a forma como ele foi passando, quando a gente vai lendo, a gente vai tendo essa ideia, né? E a gente pensa que o que são esses pensamentos, que é a emanação dessa energia que nós, aqui, enquanto encarnados, também contribuímos, né? Para que esses espíritos que estão lá nesse umbral, nessa região, se alimentem daquilo que a gente está pensando aqui, né? Então, é para se pensar, é para se refletir sobre isso, né? Olha como nós estamos contribuindo para isso tudo. Quando você fala do nosso CPF, a hora que digitarem o nosso CPF e falar assim, olha, agora é a tua vez, que a gente possa, né, ter conseguido limpar o nosso nome no Serasa espiritual. Isso, com chegar certeza. lá com menos dívidas do que a gente já conseguiu amelhar durante muito tempo. Mas eu vou abrir um pouquinho, né, para o pessoal, quem gostaria de falar alguma coisa. Alguém gostaria de fazer um comentário? Nancy, eu não falo que é o CPF, não, eu digo que é uma nota promissória, venceu, ela não tem prorrogação, não tem jeito, você tem que pagar naquele dia, naquela hora, naquele minuto. Sim. É verdade, é verdade. Mas esse capítulo realmente ele é bem emocionante. E outra coisa também que me chama a atenção, quando eles estão ali já para socorrer, né, os irmãos naquela turba toda, uns ameaçando, né, para todo mundo sair, que eles invadiram de qualquer jeito. Então a gente vê ali que eu acho que eu tirei um grande exemplo para a gente, que aqueles que estavam ali, que já tinham entendido, o sofrimento já não estava mais, eles não estavam mais aguentando, entendendo que aquele era o momento deles fazerem a mudança. Então, você vê que a união deles, você vê que eles ficaram de mãos dadas, uns dando força para o outro, né? Porque eles estavam totalmente desgastados, e ver como eles são, como a gente é ajudado e a gente não tem essa percepção, vamos assim dizer, né? Da ajuda, da onde que vem essa força. Então, eles estavam naquele local ali, como já foi relatado em outros livros, lugares assim cheios daquela lama, aquela coisa pegajosa, né? Que é para destruir mesmo as pessoas. E aqueles verdugos, né, que eles já metem medo, então eles se uniram contra a força toda, e é isso que a gente tem que tirar de exemplo, de ensinamento, que por pior que esteja a situação, no momento que a gente toma a decisão de melhorar e de buscar uma outra forma de caminhada, mudar deixar aquela coisa do homem velho, né, vamos assim dizer, e buscar um novo caminho. Unidos, a gente consegue sempre, a gente está sempre unidos, mesmo que a gente não esteja com pessoas na mesma, vamos supor, mas que a gente está unido com os amigos espirituais que estão prontos para nos ajudar sempre. Então, eu acho que está sempre em grandes ensinamentos toda essa obra do André, né, que ele aborda de uma forma, né, vamos supor, da forma ainda dele, né, do entendimento dele aqui no plano físico, transmitindo para a gente nessa forma simples que a gente possa entender melhor tudo aquilo que está se passando, né? E mostrando mais uma vez que tem coisas que a gente ainda não tem capacidade de entender. Que ele, muito curioso também, ele viu que ele ainda não estava preparado para entender também algumas situações que ele questionava, né? Então, isso, tudo no seu tempo. E eu gosto muito de salmos, desses salmos, eu gosto muito do Salmo 91, do Salmo 124, que são lindíssimos, né? De grande proteção. Então, esse aqui também é lindíssimo, né? Maravilhoso, esse 104, né? Eu gosto muito.
Uma coisa que eu achei, reforçando o que Isa falou, sobre essa questão de quando a gente tem essa fé, né, que a gente tem que acreditar, e ele deixa muito claro também a grande força propulsora, né, de deslocamento daquela casa foi justamente a oração, o grande sentimento que a Zenóbia coloca quando ela faz a leitura do Salmo, né, 104, e que eles se juntam, né, para poder justamente auxiliar nessa propulsão, porque a grande força era a O prece pensamento. e o pensamento daqueles espíritos que estavam ali, né, já há algum tempo também para trabalhar no bem. E André nunca tinha passado por essa experiência, né? Ele fala, inclusive, não consegui perceber o que acontecia lá fora, porque eles foram trazidos para dentro da casa e orientados para que se mantivesse. Isso já lá no segundo capítulo ela fala sobre isso. A importância de se fixar, de se estar voltado para aquilo que é necessário naquele momento, vibrando com a energia para que as coisas aconteçam como devem acontecer. E grande propulsor foi justamente a força do pensamento de todos. Né? Então, achei muito, muito legal também. Agora, a Isa falou uma coisa muito interessante, Isa, com relação a gente nunca estar sozinho, né? Em determinados momentos da vida da gente, que a gente tem que passar por situações mais complicadas, mais difíceis, e às vezes são coisas inéditas que a gente não está acostumado a lidar com aquilo. E depois que passa, você diz assim, nossa, não sei onde que eu achei tanta força para passar por aquilo. Né? É verdade. A força dos amigos espirituais estavam ali, Jesus segurando a gente no colo, né? E a gente é incapaz de reconhecer. Mas a partir do momento em que você tem o conhecimento e tem a vivência do Espiritismo, isso é fácil de reconhecer. São eles que estão agindo a nosso favor, né? E que estão sempre do nosso lado, sempre nos intuindo, e que nos dão essa força para romper todos esses obstáculos que a gente encontra pela vida. É verdade. É verdade. Eu lembro, até quando eu vi essa parte do maremoto, né, daquela devastação que houve de Messina, eu lembrei de um sonho que uma vez eu tive, em que eu estava no local e passava uma onda muito grande. Na época, eu não entendi exatamente o que era. Não conseguia associar aquilo. Fiquei até com certo receio de estar no local próximo ao mar e que aquilo fosse acontecer. Mas, com questões relacionadas à vida, depois de um tempo eu entendi a mensagem que eu recebi através daquele sonho, que uma onda muito grande passaria, nós estaríamos todos juntos e não seríamos atingidos por aquilo. Aí eu falei, só pode ser uma força muito grande. E são as experiências que a gente vai, né, ao longo da vida, tendo e assimilando, e daí a um tempo você pode até orientar com relação a isso, né? Mas eu achei muito interessante. E isso me fez lembrar desse sonho de há muito tempo atrás, mas conseguimos permanecer firmes e suplantamos os obstáculos. Isso aí. Alguém gostaria de falar mais? Fazer alguma colocação? Terezinha, Cleide, Paulo... Terezinha ri lá, não é, Terezinha? Ela só ri. Não? Não, vocês já falaram bastante. Bom, ela está aprendendo direitinho tá, esse negócio não tá? de falar. Ela tá assistindo todos esses seminários, entendeu? Então, aí ela agora está ficando maceteada já, como o pessoal costuma dizer.
Nancy, nós só temos a te agradecer, né? As tuas participações são sempre, assim, para nós, muito esclarecedoras. A forma, como eu falei no início, Helenilza também na prece dela, simples e clara, né? Nos faz entender muito bem. E a gente já te conhece de outros momentos, né? De outros seminários, de outros encontros, de outros grupos. E realmente é muito bom. Então, eu queria agradecer a você, teu estudo maravilhoso, que a gente possa ainda beber muito, né, desse teu conhecimento. Foi muito bom ter estado com todos vocês. E na próxima semana vamos continuar, né? Ainda esse ano, temos ainda aí mais uns 3 capítulos para estudar até que haja o recesso nosso de final de ano. Então, um beijo no teu coração e Joaquim também, que a gente possa estar juntos aí por muito, muito tempo ainda. Alguém Eu que gostaria? agradeço essa oportunidade. Nossa, é muito bom estar com vocês e é Muito muito bom bom, estudar, é né? Embora a verdade. gente não possa estar presencialmente, mas É, estamos aqui sempre vibrando por essa casa com e certeza. participando da maneira como é possível. Tá? É, Mas é muito bom, muito bom. muito bom mesmo. E alguém gostaria de ser a, a, a pessoa que vai fazer a nossa prece final? Tcharam! Se a Helena estivesse aqui, ela era logo designada, né? Bom, então eu faço a prece final. Eu não posso pedir a Isa, não posso pedir a Helenilza, que já fizeram. Bom, então, Tem Rosane aí, tem a Rita, pois é, tem a Lu, Dilu, Lu. Cleide, Terezinha, Paulo. Bom, os microfones estão fechados, então vamos à prece É o final. Paulo abriu. Abriu, Paulo, vamos lá. Só aumentar o som. Pode fazer. Nós não estamos te ouvindo, não, Paulo. Ainda não. É. Tenta tirar o fone do computador, talvez a gente te escute melhor. É que não tá teu som não está saindo para gente. Não está no mute, não. Você está com o microfone aberto, mas É. não está saindo, infelizmente. Então eu assumo a responsabilidade aqui, tá? Bom, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, ao nosso Deus maior, nosso Mestre Jesus, à espiritualidade amiga que sempre está conosco, aos nossos mentores espirituais que nos auxiliam a todo instante, nos amparam. Agradecer a oportunidade do estudo desta noite, do estudo desta obra transcrita por Chico Xavier, trazida por nós, por André Luiz, e que nos faz, a cada semana, a cada livro, nos situarmos exatamente no que é essa vida eterna que nós temos. Dos momentos que estamos ainda encarnados até o momento em que estaremos no retorno à nossa pátria espiritual, mas que, principalmente, tenhamos cada vez mais consciência do que devemos fazer neste momento da oportunidade encarnatória, nessa caminhada que estamos, para que, ao chegarmos, ao retornarmos à nossa pátria espiritual, possamos ser recebidos com os nossos amigos, mas que, principalmente, tenhamos sempre um retorno melhor do que todos aqueles que já tivemos, por termos aprendido mais nesta encarnação, mas, ao mesmo tempo, termos também
sido melhores quando encarnados. Assim, Pai, mais uma vez agradecemos ter estado aqui e pedimos a tua permissão para encerrarmos o estudo desta noite, dizendo graças a Deus, e que assim seja.